olá! Estamos de volta com mais uma edição do programa Memória Acadêmica Trajetória. O programa Memória Acadêmica Trajetória é de coordenação da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. A você que está aí nos recebendo em sua casa e conosco mantendo essa generosidade de amizade, de audiência e de participação, o nosso muito obrigado. A você da cidade de Mossoró, região, e a você que vai futuramente nos assistir pela internet, o nosso forte abraço. Esse programa tem como finalidade apresentar os livros, os escritores, suas histórias e como tudo isso vem decorrendo na formação estrutural da cultura moçoroense, potiguar e brasileira. A vocês que estão, nosso forte abraço. Por você ter decidido parar e nos assistir um pouco. A todos vocês que estão em casa nesse momento, nós só temos muito a agradecer por ter aberto a sua porta e permitir que a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró apresente os seus escritores, apresente também os seus livros e mostre a todos vocês a cultura, a beleza que a cultura tem. O nosso programa é ímpar. Ele tem a boa música, cantada normalmente pelo grupo Encanto. Bom, gente, hoje nós convidamos para estar conosco a professora Francisca Dantas. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Professora por formação, formada na área de Geografia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Também é uma artista plástica. Daqui a pouco a gente vai ver seus belos quadros. É nascida ali no bairro Paredões, daqui da terrinha quente de Mossoró, na bela e quente cidade de Mossoró. Franci, que a gente gosta de chamar assim, e eu peço até permissão, Franci Dantas é filha de José Dantas e Raimunda Dantas. Como eu disse a vocês, graduada na área de Geografia ali na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, é pintora, é artesã, é artista plástica e ao longo da vida vem desenvolvendo diversos trabalhos dos quais herdou da sua família e dos seus entes queridos. É dinâmica nessa área. Ela, pelo amor à leitura, tem a tendência de escrever livro e o gosto pelo estudo facilita até os desenhos, a pintura. A biografia decidiu escrever e foi biografada dessa forma para deixar 2 livros. Assim, deixa 2 livros sobre sua família. Família que morou ali no bairro em que ela nasceu, que é o maior bairro indiretamente, proporcionalmente, que é os Paredões. E ali Franci lançou 3 livros, Franci Dantas. Primeiro livro, Fios de Pensamento, sobre a família, a biografia, e aí ocorreu algumas adaptações dos poemas, das poesias, né? Do seu segundo livro, Pelos Meandros da Memória, ela escreveu ali sobre bairros Paredões, ali basicamente a rua Alexandre Baraúna. O terceiro livro, Nuances, que esse livro fala sobre a fundação da Academia de Artistas Plásticas, AMAP. E não só fundou, idealizou, e hoje é presidente da AMAPS, Franci Dantas. E Franci é bem conhecida através do conteúdo e criação de capa de livros também. Diversas capas de livros, até porque a artista plástica tem essa facilidade. E na década de 80, como funcionária do Museu Histórico Lauro da Escócia, Franci atuava no setor artístico, um dos setores mais renomados daquela época, era o setor artístico do museu, o qual tinha como diretor o historiador e escritor Raimundo Soares de Brito, o Rai Brito, o qual eu participei muitas vezes colecionando selo ali com ele, quem nos ensinou a colecionar selo. E Franci teve a felicidade, pelo grau de amizade, pela a aproximação, Franci escreveu indiretamente e desenhou a capa do livro com o tema Lampião, que é a autoria exatamente de Rai Brito, que hoje já adormeceu. Franci também participou ali de diversas outras atividades, mesmo dentro da
coleção moçoroense, né? Franci é autora também de Antônio Gugel e Rai Brito, e ela deu início aos estudos aqui em Mossoró, na Escola Estadual Antônio Gomes, que fica ali nos Paredões. É localizada ali na rua Marechal Deodoro, a Escola Antônio Gomes. E desde o início de seus estudos, é perceptível a todos e aos educadores que Franci demonstrou enorme interesse pelas artes, pelo conhecimento, pela aprendizagem. Franci era uma das primeiras alunas da sala, né? E quando alguma professora faltava, naquela época, acontecia o belo fenômeno. Qual era? A Franci, ela, como era uma pessoa já vocacionada para ministrar, assumia e ajudava os alunos que ali estavam ociosos. Também Franci normalmente gostava das brincadeiras infantis e levava ali para a escola, ensinava os meninos, também conversava com os professores, seus coleguinhas de infância, né? A colaboração de Franci vai muito longe. Franci Dantas, para a cultura de Mossoró, inúmeras participações e colaborações. Além de ela estar presente no Instituto Cultural, né, Instituto Cultural da cidade, desde a sua infância. Desde criança ela estava ali na participação cultural, ficando evidenciada a sua participação em todos os movimentos culturais da cidade. Franci participou de peças teatrais, shows musicais, também do folclore aqui da nossa cidade. Tudo influenciado por sua mãe. Verdade. Tudo influenciado pela mãe de Franci. Então, existe mais ou menos aí, pessoal, uma herança genética. E uma herança genética partindo mais da parte paterna do seu avô, que era um apaixonado pelo artesanato, era um apaixonado pelo desenho, assim como Dona Joaquina, minha avó, Dantas, a avó de Franci, que desejava, ávida pela leitura, mais ou menos aquela leitura que falasse basicamente sobre a instrução das mulheres, suas habilidades, também trazendo ao conhecimento. Então, Franci Dantas é essa pessoa que a gente hoje convidou. E eu não vou mais me esticar muito, para o seu currículo não ficar extenso, que a gente precisa conversar um pouco. E aqui a gente vai falando de cada etapa sobre a vida de Franci Dantas. Primeiro, Franci, seja bem-vinda ao programa Memória Acadêmica Trajetória, tirar um pouquinho do seu tempo e nos fornecer ao pessoal que está em casa um bom conhecimento e conhecendo os artistas da terra. Seja bem-vinda. Eu agradeço muito participar desse programa em nome da Sejus, uma academia que eu participo com muita honra, e também da MARP, a academia que eu fundei e presido e idealizei. Agradeço a oportunidade ao Dr. Ricardo Alfredo pelo convite e pela TV Câmara por fornecer essa oportunidade aos escritores, às pessoas que participam da cultura de um modo geral. Assim, nós é que temos a agradecer a você por tirar um pouquinho do seu tempo e estar aqui. Gente, como já é tradição aqui na nossa programação, né, do nosso programa, você está em casa, nos assiste, nos acompanha, tem nos acompanhado mesmo, que às vezes quando eu saio encontro um ou outro e sempre fala no programa. Você, eu agradeço por abrir a porta de sua casa e nos receber sempre com esse carinho, essa amizade e essa participação. Na sequência, pessoal, vamos ouvir o hino do Grupo Encanto. Pessoal, o Grupo Encanto pertence à Academia de Ciências Jurídicas Sociais de Mossoró e eles cantam o nosso hino oficial. Esse grupo, ele canta uma linda canção que tem Tony Dantas como compositor e letrista da música. Então ouviremos na voz do Paulo Fernandes, barítono, o Elma Menezes, soprano, Dani Melo, contralto, Marcos Lima, tenor, sob a regência do nosso amigo Gideon, a bela canção, hino oficial da Sejus. Ouçamos o belo hino da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró.
que brota dos ventos, celebrando o direito ao porvir. Resistência, farol da liberdade, igualdade, aragenha te impelir. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, terno berço de um povo varonil. Tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais. Como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, terno berço de um povo varonil. Tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais. Como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Bom, gente, depois de a gente ouvir essa bela canção, Francisco, referente à academia, a gente sabe, né, que a academia tem se movimentado bastante. E aí a academia tem algumas pessoas, daqui a pouco vai trazer alguns testemunhos sobre você. Bom, gente, então, a Academia de Ciência Jurídica promoveu ontem uma reunião ali na sua sede, tá certo? Essa reunião na sede, ela teve alguns objetivos. Quais foram? Primeiro, traçar metas para o ano de 2023, e aí a presença do presidente que estava lá, Tânia Mar, uma grande gama de pessoas estiveram presentes lá na academia. Inclusive, pessoal, a academia, nessa reunião do seu grupo acadêmico, a pauta era estatutária, totalmente, que era mudança no regime da própria academia interna, assim como do seu estatuto, e depois a pauta ficou livre para debater alguns assuntos, falando sobre o programa na TV, sobre o programa no rádio, falando sobre o nosso livro que vai ser lançado, o livro sobre os patronos. E aí estava presente lá o secretário, o presidente Wellington Barreto, o vice-presidente Antônio Clóvis, doutora Tânia Mar, Wanda Jacinto, Raimundo Antônio de Souza Lopes, o nosso famoso Raí, Helder Onilson da Silva,
a minha pessoa, nós estivemos aí, você está vendo nas fotos, né, a nossa bela reunião. Ficou decidida as seguintes coisas. 1. A decisão foi a seguinte: mudança estatutária. 2. Programa de TV e rádio. 3. O livro que vai ser lançado com todos os patronos. E depois a boa conversa orientando o nosso desenvolvimento de forma espontânea, com a participação de todos. Essa foi a participação. Vamos parar um minutinho e voltamos já com o nosso programa Memória Acadêmica Trajetórias. É só um minutinho. Voltamos já. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Bom, gente, obrigado por ter aberto a porta de sua casa e permitido que a gente entre e converse com você sobre cultura, né? A sociedade brasileira tem sofrido muito a ausência cultural real. E esse programa está oferecendo a vocês um conhecimento dos artistas da terra, dos escritores, dos imortais que pertencem às academias. Nós temos em Mossoró algumas academias. Por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, a presidente da academia também, a MAPS. E ela não é só presidente, ela também é imortal da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró e de diversas outras instituições. Ô Franci, aqui a gente tem um costume, eu sempre digo a todos que vêm estar conosco aqui, que nós temos uma grande diversidade de alunos da cidade que nos acompanha, desde os alunos da escola municipal, das escolas estaduais, alunos da universidade, que conosco sempre entram em contato e nos acompanham. E isso nós queremos agradecer. Baseado nisso, a gente tem um costume. Qual é? A gente sempre inicia falando um pouco sobre a vivência da pessoa em Mossoró e pede a ela que ela faça um pequeno relato da sua infância, do processo educacional e como ela chegou basicamente a ser uma escritora. Novamente, seja bem-vinda e gostaria que você nos explicasse isso. Muito obrigada. Um pouco da sua infância. Eu nasci na rua Alexandre Baraúna, no bairro Paredões. Por isso a minha preocupação em fazer esse livro pelos meandros da memória, porque o bairro Paredões é um bairro muito perto do centro e a tendência são as pessoas venderem as residências para o pessoal colocar coisas de comércio. Então eu me preocupei muito com isso. Mas continuando, eu nasci lá, saí de lá depois de 22 anos e nesse período eu estudei na Escola Estadual Antônio Gomes, que não era escola estadual, né? Não tinha o nome estadual ainda. E de lá eu fui para o Jerônimo Rosado, que era o antigo ginásio, eu fiz lá. Depois fiz o magistério, fiz vestibular e fiz geografia pela UERN. Esse lado artístico, que eu honro muito esse meu lado artístico, foi uma herança familiar, eu sou totalmente autodidata. Isso já vem de antes, né? Minha mãe já desenhava um pouco. E aí eu sou autodidata, sozinha, ninguém me ensinou a pegar no pincel, nem como eu ia juntar duas cores de tinta para formar outra. E desde criança eu sei desenhar, pintar, fazer letras e tudo.
E uma vez lá na rua, na casa que nós morávamos, quando eu era criança, eu já desenhava em papel ofício, papelão, tudo que eu encontrava, qualquer superfície. Aí um dia eu fiz vários desenhos e na casa da minha mãe tinha um cômodo inutilizável, então eu coloquei todos esses desenhos nas paredes e convidei todas as minhas colegas, e eu acredito, além das minhas colegas, vieram para essa exposição, né, os pais dos colegas. Então, eu acredito que essa foi minha primeira exposição, indiretamente, né? É uma exposição. É uma primeira exposição, toda feita com lápis colorido, aqueles lápis de cores ou grafite. Franci, e sua infância foi desenvolvida basicamente ali, você conviveu nos Paredões, Sim, né? eu convivi lá. Aquele bairro que eu conheço bem de perto. É. Ali morou alguns familiares nossos, ali nos Paredões. Mas, Franci, essa sua chegada na Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, como se deu essa sua chegada? Quando eu saí do bairro Paredões, eu fui morar em outro e depois eu fui para onde eu estou agora, que é o bairro Abolição 4. Lá, o Wellington Barreto, o nosso presidente, doutor José Wellington Barreto, estava tentando se eleger para ser presidente do Conselho Comunitário. Então, ele soube, não sei por quem, que eu sabia desenhar, esse lado artístico meu. Então, ele veio na minha residência, foi a primeira visita que eu recebi, lá no Abolição 4. Foi o Wellington Barreto. Ele veio e me convidou para integrar um grupo lá, para trabalhar com ele, né, para esse Conselho Comunitário. Através daí, nós somos amigos, as pessoas às vezes imaginam que eu conheço o Wellington Barreto depois que eu entrei na Sejus. Nós somos amigos há mais de 30 anos. Porque trabalhamos nas duas gestões, eu trabalhei nas duas gestões dele, lá na Abolição 4, e todo o trabalho lá desenvolvido era lá resultado também da arte. Ele valorizava muito a arte dessas gestões. Então, aí pronto, passou um tempo, o Wellington se mudou do bairro, mas um dia eu fiz esse livro, né, sobre os meus parentes. Cecília, a filha dele, soube, através da minha sobrinha, que eu tinha lançado esse livro. Então ela disse para ele, aí ele me convidou para ir para uma reunião da Sejus, a primeira. Aí eu participei. Aí através daí, ele foi me convidando para ir para outras reuniões, outros eventos, como convidada. Aí um dia aconteceu o edital, ele mandou para o meu WhatsApp, eu preenchi e fiquei. Então, está explicado, sua chegada na academia foi exatamente por competência. Já era uma escritora, já era uma artista conhecida, e a academia, ela aproveita as pessoas assim. Você que está em casa, tem seu livro, você que é artista ou um ator, atriz, a gente sempre aproveita. Isso é bom. Entendeu? A academia é o local onde se desenvolve valoriza, né, os artistas e os escritores da cidade. Isso é bem importante. Franci, me diga uma coisa, e a escolha do seu patrono, né? Seu patrono, você escolheu ele? Não. Não, você não escolheu o seu patrono. Como se deu essa escolha, Franci? Na época, quando eu entrei na Sejus, que a doutora Tânia Mar ficou apressada em fazer o elogio, e acho legal, acho certo, fazer logo o elogio, entende? É um processo. Aí o nome de Natália foi indicado não, era minha patrona, eu aceitei. Você gostou do nome também? Sim, gosto muito. Natália foi diretora da extinta Escola Normal do Mossoró. Gente, é o seguinte, a academia ela tem duas posições para explicar o que o Franci nos trouxe. Ela tem a posição da escolha do patrono pela indicação da própria academia. E a segunda opção é quando aquele imortal indica-se uma pessoa a ele, mas ele diz, não, olha, eu gostaria que fosse fulano, porque parece mais com o meu perfil. E assim, as academias de um modo geral. Ricardo, se a academia já foi fundada e ela já tem um imortal, é possível trocar? Raramente isso vai acontecer. Mas voltando para cá, Franci, então sua chegada na academia, o patrono é isso, patrona, a patrona, né? É Maria Natália Bezerra da Costa. Bezerra da Costa, da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró.
você é uma das fundadoras da academia. Participou do conselho comunitário, já era um artista, já tinha livros lançados. O que a academia fez com você foi apenas apresentar aquilo que já existia, apresentar a sociedade moçoroense, potiguar e do país. Aí você em casa me pergunta, ô Ricardo, por que apresentar ao país? Porque hoje via internet, todos são conhecidos de uma forma, principalmente nessa área de cultura. Assim, me fale um pouquinho da sua atuação como artista de belos e lindos quadros e também como escritora. Na época que eu trabalhava com o Dr. Wellington Barreto, nas gestões dele lá, que foi 2 gestões magníficas. Existia uma atividade cultural, uma efervescência cultural, não só no bairro Revolução 4, mas nos bairros adjacentes. E lá eu também fiz uma pequena exposição, que o Wellington soube que eu tinha telas pintadas, então lá num evento que o Wellington fez, que ele fazia vários, eu já fiz uma pequena exposição. A pergunta é como eu iniciei na arte. Isso. Para falar a verdade, eu sempre pintei e desenhei, como eu falei. Digamos que às vezes eu digo até assim, como eu já disse a Helder. Helder, ele admirou uma tela que eu dei para ele, eu disse, como foi? Helder, eu nasci pintando, né? Digamos assim, ninguém me ensinou nada, eu sou autodidata. É nata, né? Nato, da pessoa mesmo. Eu sempre acredito que as pessoas têm dons. Alguns descobrem, outros não, e outros sabem e não ligam de desenvolver. É verdade. No meu caso, eu desenvolvi, né? É verdade. Franci, nós temos 2 pessoas que estão participando conosco. Deixa a gente ouvir o testemunho dele sobre a sua pessoa, que é o Dr. José Wellington Barreto e Dr. Antônio Clóvis, o presidente Wellington, e o vice Antônio, que é 2 pessoas extraordinárias. Vamos ouvir o testemunho, a trazer à tona quem é Franci. Seu presidente, seu vice, pessoas mais próximas. Ouçamos. Franci é um quadro moçoroense que tem grandes serviços prestados à comunidade, seja na literatura, seja na educação, e é também presidente da AMARP, Academia Moçoroense de Artistas Plásticos. Então é um quadro importante que tem colaborado, que tem ajudado com sua inteligência, com sua capacidade a construir esta grande cidade, uma cidade boa para se viver e para se morar, que é Mossoró. Nós da Sejus, da diretoria, temos a satisfação de parabenizá-la pelo trabalho e pelo seu comportamento junto à nossa instituição, cumprindo as regras estatutárias, os nossos regimentos e as tarefas que são a ela atribuídas no decorrer de cada ano e cada exercício acadêmico. Parabéns ao programa Memória Acadêmica Trajetória por entrevistar e contar um pouco da história da acadêmica Francisca Dantas. Olá, minha saudação aos telespectadores da TV Câmara Mossoró, aos telespectadores que estão nesse momento assistindo o programa da Sejus, que é Memória Acadêmica, muito bem conduzida por nosso grande Ricardo Alfredo, Dr. Ricardo Alfredo, a Sejus, que tem como presidente o Dr. José Wellington Barreto, e hoje eu fui instigado a falar sobre uma pessoa que me é muito especial, que é a Franci. Franci é uma professora de longas datas, que milita na intelectualidade, que milita principalmente na questão de ser artista plástica, que ela é uma das maiores artistas plásticas aqui de Mossoró. Ela é presidente da academia que trata dos artistas plásticos, e Franci, ela frequenta de maneira decisiva todas as academias que participam. Não só as que participam, mas ela prestigia todos os movimentos culturais de nossa cidade, do nosso estado. Eu vejo que em Martins, por exemplo, da ALAN, muitos eventos da ALAN, ela está lá na ALAN. Muitos eventos em outras, ela está nas outras cidades, em Patu. Então, uma pessoa que realmente ela vive a academia, ela vive o momento acadêmico, e além de ser uma pessoa, um ser humano ímpar. Não, ela
tem um coração do tamanho do mundo. Então, durante o pouco tempo que eu conheço a nossa confreira Franci, eu sei o quanto ela tem um coração enorme. E nesse momento que ela está falando participando desse programa, Memória Acadêmica, eu quero dar meu testemunho o quanto a Sejus ganha com a participação de Franci. Franci, continue do jeito que você é, continue uma mulher batalhadora, que luta e que batalha, sobretudo, pela arte, pelo desenvolvimento da arte no nosso estado, no nosso município de Mossoró. Muito obrigado. Bom, Franci, então depois a gente vê aí o Hélito Barreto, que é o presidente da academia, e Clóvis falando sobre você, retornamos à sua pessoa. Pode dizer. Olha, eu fiz uma exposição a convite da Secretaria de Cultura na época de Gonzaga Chimbinho para abrir um projeto lá. Então, eu fui convidada para abrir esse projeto com a primeira exposição. Depois que eu fiz essa exposição, vários outros artistas fizeram também, inclusive Silon e outros, né? Então, essa exposição, eu expus 19 telas, foi uma exposição muito bonita, coquetel e tudo, da Secretaria de Cultura. Quem foi o curador é um agora atual acadêmico da MARP, Herbert Luiz Regis de Menezes. É um menino muito inteligente. Bailarino. Coreógrafo. Então, ele foi o curador dessa exposição que eu fiz da Secretaria de Cultura. Que coisa boa, Franci. Então, assim, guardadas as devidas proporções, Franci vai abrindo porta nas cidades de Mossoró, nas cidades vizinhas, e o pessoal vai só se engajando dentro do projeto. Franci, eu gosto muito de basear na minha pessoa para perguntar às outras. A gente tem aquele livro, a gente tem diversos livros lançados, mas tem aquele que a gente tem uma grande paixão por ele. Né? Você tem, assim como eu, por exemplo, olha, eu tenho um livro chamado, eu já lancei diversos livros, tanto da área de direito como teologia. Eu acompanho vários livros seus. Eu sei, mas eu tenho um chamado Pensamentos de um Teólogo. Gente, teólogo é porque eu fiz teologia também, que é uma das minhas grandes paixões. O resto, a educação, eu sou educador, eu sou apaixonado por educação, e outras coisas que eu faço na vida são acessórias. Mas teologia é uma paixão pessoal. Escrevo sobre esse assunto há muitos anos. Inclusive, vocês têm se comunicado conosco, esse é o Jornal Mossoroense, outros grandes jornais do estado do Rio Grande do Norte, e tenham comentado, assim como lá no programa que a gente tem na 105, todos os sábados de 10 horas a 11 da manhã. Eu tenho uma paixão, que é Pensamentos de um Teólogo. Esse pensamento de um teólogo, ele não é filosófico, nem sociológico, assim, trata diretamente da exposição, mas ele trata de uma busca espiritual. Esses pensamentos de um teólogo parte do ponto da necessidade da busca espiritual para se autoconhecer. Então, essa é uma das grandes minhas paixões na escrita. Fora outros que falam de direito, etc, etc, muitos outros livros. Franci, qual o livro que você tem paixão? Existe algum? Meus? Seu? Apesar de eu não ser uma escritora com tantos livros quanto você, né? Porque eu sou mais artista, eu gosto mais de pintar, eu sou sincera. Né? Mas o livro que eu gosto mais, além do outro que eu estou complementando, e falta um que o Hélito Barreto, nós vamos fazer dessa época que o Hélito Barreto foi presidente do Conselho Comunitário, ele está organizando, selecionando as fotos para mandar para mim, para a gente fazer, porque eu vivi intensamente esse período. Entendeu? Entendi. Então, não tem título ainda, mas está programado, né? Ou seja, está no forno. O livro que eu gosto desses dois aqui, que Nuances ainda está inacabado, eu gosto desse aqui. Esse livro aqui, ele é tão importante para mim pelos meandros da memória. Porque eu retrato pessoas da minha infância que moraram no bairro Paredões, trejeitos, fisionomia, a forma de agir, de se comunicar. Nossa, eu amo esse livro, apesar de eu ter feito, né? E a escritora Lúcia Rocha fez um programa com várias partes sobre esse livro. Que coisa boa. E isso é o que é importante. Você que é aluno, está ainda em processo de desenvolvimento,
Sabe de uma coisa? A importância de a gente conhecer livros. É. Saber a história de onde estamos localizados geograficamente, né? Saber porque a cidade de Mossoró ela tem um dom. Indiscutivelmente, Mossoró tem um dom. Ela recebe bem as pessoas, além de receber bem como me recebeu e recebeu a outros, a cidade de Mossoró também recebe e trata bem. É verdade. A gente se desenvolve aqui. Os paredões eu tive uma boa parte da minha infância, depois dos meus 13, 14 anos, quando eu cheguei aqui muito jovem, se desenvolveu ali pelos paredões. Meu avô, Alfredo Gabriel de Souza, que já dorme, minha avó, Maria Lúcia de Souza, que foram as pessoas que me deram uma certa formação, e me criaram diretamente e indiretamente. Ótimo. Saber que você tem paixão por esse livro é muito bom. É uma indicação para vocês também lerem em casa. Franci, e o segundo livro, esses fios de pensamento, de que trata aí? Fios de pensamentos, esse livro, antes eu já trabalhando, eu já tentava fazer esse livro e fazia alguns apontamentos. É sobre os meus familiares. Como eu não conheci meus avós maternos, nem paternos, então eu quis deixar um registro desde que eu ouvia meus pais falarem sobre eles. Aí vem de geração em geração até a última, entendeu? Entendi. Porque para as pessoas, não, como eu, né? Quer dizer, meus netos para me conhecerem. Saber o que eu fiz, o que eu gostava de fazer, o que eu produzia. Então esse livro é um registro histórico. Como eu não sou poetisa, eu fiz uma adaptação de algumas poesias para ficar... Tem mais magia o livro, não ser só, sabe, os capítulos e várias fotos. Que coisa boa. Então está esclarecido aí. Gente, vamos dar mais uma paradinha. Você que está em casa, aproveita o momento agora para ir tomar um pouquinho de água. A gente volta já. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Bom, gente, estamos de volta, agradecendo por sua audiência, a sua amizade e o seu companheirismo conosco. Por que, Ricardo? Nós temos tido diversas pessoas que nos encontram e conversa que está assistindo e alguns, grande parte, eu gosto muito das entrevistas que você vem fazendo porque elas são esclarecedoras. A você da cidade de Mossoró, a você do estado do Rio Grande do Norte, a você do nosso país, o nosso muito obrigado e um forte abraço. Hoje nós estamos com quem? Com a escritora e artista de várias áreas, artesã, artista plástica, que é Franci Dantas. Franci, nós estamos praticamente no último quadro, e nesse último quadro eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua relação com os quadros, as artes, a escrita e a academia que você idealizou, fundou e hoje você é presidente, que é a AMARP. Eu vou iniciar pela AMARP, porque eu quero muito que as pessoas conheçam essa instituição, entende? Certo. Então a AMARP, a Academia Mossorense de Artistas Plásticas, foi fundada com o objetivo, aliás, dois. Primeiro, para eu ter condições de apresentar minhas produções, lá mesmo, né, além dos acadêmicos que a gente vai fazendo parte.
E também os artistas visuais moçoroenses que não têm oportunidade. Tem vários artistas plásticos em Mossoró, artista visual, porque a arte é muito ampla. Por isso que nós colocamos artistas visuais. Já está incluído artesãos, entendeu? Boniqueiro, crocheteiro, etc e tal. Então, houve esses dois objetivos. Aí, no dia 16 de setembro de 2017, eu decidi fundar a MARP. E o doutor José Wellington Barreto, o presidente da Sejus, com a generosidade que é conhecida, ele ofereceu uma sala lá na época da construção da nossa sede para todas as instituições. Aí eu cheguei e fiquei, né? Ou seja, a MARP hoje está dentro da sede da Sejus. Sim. Então, a co-irmã de ligação. Inclusive, a MARP, eu junto com a MARP, anexo à MARP, eu fundei a Nuances, que é um projeto. Nós distribuímos, ofertamos, doamos telas, telas, produções artísticas, entre outras produções literárias, etc., para instituições de Mossoró. Não é só a MARP fica lá, não. A Nuances já entregou várias e várias doações. Ou seja, muitas doações. A Nuance está atuando na sociedade. E a primeira instituição que nós começamos a doar foi a Sejus. Eu sempre estou pela Sejus, até porque eu sou hoje o tesoureiro da academia, né? Já passei por diversas funções, hoje eu estou na diretoria como tesoureiro, e eu sempre estou por lá para a gente rever todo o processo financeiro, conversar com o nosso presidente, e eu vejo lá os quadros que foram doados, e guardado as devidas proporções, belíssimos quadros. Eu sou um apaixonado por quadros. Então, a arte, o quadro é uma grande paixão. Então se você for lá no apartamento em que vivo, você vai encontrar logo na entrada, na primeira sala, 2 quadros. Uns artistas, um da terra, e eu resguardo o nome, e o outro cearense, um bom colega, me mostrou e eu gostei muito do quadro. Eu gosto de artes. Isso é uma coisa que a gente não pode mudar do espírito da pessoa. Eu, pessoalmente, já fui convidado pela MARPES algumas vezes, inclusive, eu estive lá como mestre de cerimônia, né? Eu estou aqui em nome da MARP e dos nossos acadêmicos e ainda temos que agradecer, embora eu já tenha agradecido ao doutor Ricardo Alfredo por ele ter generosamente participado do nosso evento. Ficou lindo o nosso foi evento. Um dos belos. Ele foi o MC do nosso evento com toda essa competência. É generosidade dela. Eu fui o mestre de cerimônia desse evento e como mestre de cerimônia desse evento, né, que ocorreu ali na praça. Memorial da Resistência. Elogio do acadêmico Herbert Luiz Regis de Menezes. Verdade, um velho colega da educação. Herbert é educador também, assim como eu sou educador. Uma pessoa extraordinária de um Seu trabalho foi maravilhoso, gente. Nós agradecemos demais. Eu que agradeço o convite a vocês. Mas voltando aqui na MARP, eu queria saber, Franci, além dessa interação, porque a Nuances atua dentro da MARP. A Nuance, ela está praticamente atuando socialmente, apresentando, porque cada quadro tem sua história, né? Você só não olha para o quadro, você por trás dela tem uma história. Faz aquela leitura silenciosa do que o quadro quer dizer. Eu sou um apaixonado por quadro abstrato também. Também eu gosto. Porque eu gosto de me aperceber qual é a leitura que ele traz. É muito importante. Muito bem, mas voltando para cá, você gostaria de apresentar algum quadro? Olhe, no meu caso, eu não pinto só paisagem como essa daqui. Pode pegar? Pode pegar, por favor. Olha, aqui é uma paisagem. Cada artista tem um lado bem predominante, o meu é mais paisagem. Mas isso não quer dizer que eu não pinto natureza morta, pinte religiosos, entendeu? Mas geralmente eu pinto paisagem. Então essa tela aqui é da área da paisagem. Entendi. Entendeu? Então não tem assim, digamos, uma história para essa arte. Simplesmente eu pego a tela e pinto paisagem. Entendeu? Entendi. Aí existem várias nuances da paisagem. Essa daqui já é, olha, mas como uma madrugada.
Tá entendendo? Estou entendendo. Me empreste aqui, Franci, por favor. Essa? Gente, sim. Olha, gente. Belíssimo quadro da Franci, tá vendo aí? Ó? Trata diretamente daquilo que eu sempre gosto de observar. E uma leitura simples que você faz, ó. Você vê aqui a casa, que significa segurança. Você vê um pequeno lago ou mar, que significa vida. A árvore, que significa conexão com a própria natureza. E por trás dela uma luva, que significa um coração presente. Então, Franci, traz para a gente essa leitura, que cada um faça a sua leitura. E é um belíssimo quadro, Franci. Ricardo já leu, percebe. Ricardo já leu maravilhosamente minha tela. Bom, gente, então, Franci, também está conosco, e aí eu quero um minutinho de atenção de vocês, a nossa querida amiga, poetisa, que é Wanda Jacinto. Wanda Jacinto sempre traz, tem no YouTube diversas poesias. Vamos ouvir uma poesia com Wanda Jacinto? Órbita do Amor. Olá, vamos poetizar o nosso dia. Olho o firmamento, mas as lágrimas me impedem de ver o cintilar das estrelas. Insisto em te procurar na constelação visível, mas me perco na imensidão da Via Láctea. Em que corpo orbitas nesse momento? Choro tua ausência. O vento noturno traz um som imperfeito de uma canção antiga que me faz lembrar de ti. Vasculho minhas sendas internas, quem sabe em algum nicho te encontro. Uma brisa suave me acaricia o rosto. O coração pulsa mais forte ao evocar suas feições. Um dia, não hoje, sairei de sua órbita, mas agora venha dar vida à minha vida, para que eu possa novamente resplandecer na tua luz. Poema Órbitas de Amor, de Wanda Jacinto. Bom, Franci, é rápido TV, estamos nos aproximando já do final, deve estar faltando alguns poucos minutos, e aqui a gente vai o nosso agradecimento a você que está em casa, ligado conosco, pela sua amizade, seu companheirismo e sua audiência, tá bom? Abrir a porta de sua casa e nos receber, e ainda nós temos o privilégio de receber através do WhatsApp, através de e-mail, principalmente no Jornal Moçoroense. Eu recebi alguns e-mails falando um pouco no meu e-mail pessoal. Alguém entrou lá nas minhas páginas de jornais aqui do Rio Grande do Norte, eu escrevo um grande jornal fora e outro grande jornal aqui em Mossoró, e a pessoa pegou o meu e-mail e passou. Eu quero agradecer a você, Antônio. Seu Antônio, eu lembrei, vendo, Antônio? Lá do Boa Vista, está sempre conosco. Antônio, muito obrigado. Os bairros de Mossoró são generosos conosco. Também na rádio, quero agradecer a vocês que estão ligados com o programa da academia, todos os sábados de 10 a 11 horas da manhã. Apresentado por mim, Ricardo Alfredo, com meu companheiro de bancada, que em breve estará aqui conosco, apresentando também Edilson Gonzaga Júnior. Então, Franci, o que nós temos é agradecer, a deixar você à vontade e você fazer suas considerações finais. Agradeço muito essa oportunidade. Além de eu participar da Sejus e falar sobre essa instituição que eu honro muito participar da Sejus, também deixar algumas informações sobre a MARP, alguns artistas plásticos, visuais que estejam ouvindo esse programa, que queiram participar na sede social da Sejus. E principalmente eu agradeço a você o convite, a TV Câmara que abriu esse espaço para nós. Isso é muito importante. Então, desde já eu agradeço muito participar desse programa para expor a MARP e como acadêmica da Sejus. Franci, nós aqui agradecemos a sua paciência, esse tempo que você retirou de estar aqui conosco e falar um pouquinho sobre a MARP, essa academia que vem se desenvolvendo rapidamente com os artistas plásticos da cidade, com os artistas de um modo geral,
assim como a ACEJUS, que vem apresentando relevantes serviços à sociedade em todas as áreas. Não se engane, a ACEJUS não atua somente na área jurídica, mas em diversas áreas, na filosofia, na sociologia, nos costumes. A ACEJUS é uma academia que vem se desenvolvendo e tendo reconhecimento local, aqui do estado do Rio Grande do Norte e nacional. A vocês que estão em casa, muito obrigado pela audiência, pelo companheirismo e por essa amizade que tem apresentado para conosco. A todos vocês, o nosso muito obrigado e voltaremos com mais uma entrevista com nossos artistas. Até lá!